Vamos girar as notícias do nosso radar de hoje. Agora, quero trazer uma informação publicada há pouco também. O senador Flávio Bolsonaro pede ao Supremo Tribunal Federal que declare Alexandre de Moraes suspeito para julgar Daniel Vorcaro e o caso Banco Master. Segundo a defesa do senador, o impedimento se justifica pela relação entre Alexandre de Moraes e o empresário, que está preso em Brasília e negocia uma delação premiada com autoridades. Dados da Receita Federal mostram que o Banco Master pagou 80 milhões ao escritório da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi. Cifra essa que faz parte daquele contrato de 129 milhões de reais. Importante sempre dizer. E nesta semana também mencionamos um segundo contrato que estava ali em elaboração de 50 milhões de reais. Este que, segundo o próprio Vorcaro, não prosperou. Até porque a própria delação do Vorcaro não foi concluída. Mas está na mesa uma nova delação. Vem por aí e essa proposta sendo alinhada, né, com o ministro André Mendonça, que é o responsável no Supremo Tribunal Federal. Sté, passo para você. Bom, temos aí a proposta da delação do Daniel Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro pedindo talvez aquilo que, se o Brasil estivesse em condições normais, sequer seria motivo, né? Não, é inacreditável ter que pedir a suspeição de um ministro cuja esposa tem contrato, já tem uma delação não homologada, que foi cancelada, ou seja, que foi cancelada em um pedido de outra delação com valores ainda vultuosos, também ainda que sejam valores um pouco menores, mas cujo contrato estava sendo elaborado com também valores vultuosos, afinal 50 milhões de reais, e é necessário pedir a suspeição. E sabe o que é pior, Silvio? É que as probabilidades dele se declarar suspeito são quase nulas, sabe? A gente chegou num ponto brasileiro que eles perderam a vergonha, entende? Eles deveriam, sim, o Alexandre de Moraes ele deveria se declarar suspeito de princípio, por princípio jurídico e por princípio da magistratura. Mas ele não faz isso justamente porque ele precisa ter controle do que está acontecendo, do que vai acontecer nas delações, do que vai ser investigado. Então, assim, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, toda essa turma, né? Estão amarrados até o pescoço, no caso do Banco Master, e eu estou muito curiosa para saber o que vai dar essa delação, a homologação da delação, né? Vamos dizer assim, qual vai ser a delação oficial? Porque uma delação já tem. Então, uma delação já tem, essa delação não veja bem, não pode ser bem assim, porque não trouxe elementos tão relevantes, né? Não mudou muita coisa daquilo que já se sabia, mas aparece aí um outro contrato de 50 milhões. A pergunta é, esse contrato que estava sendo, ele vai vir de novo na próxima delação? Como que vai ser isso? Né? Então, a gente está curioso aí para a próxima delação. A gente também gostaria que o Alexandre de Moraes fosse suspeito, aí acerta demais a equipe jurídica do Flávio Bolsonaro fazendo esse pedido, e Flávio Bolsonaro acertou também enviando a carta sobre as taxas de tarifas de Donald Trump, pedindo para que ele reconsiderasse. É capaz de Flávio resolver o problema da geopolítica brasileira, e o Lula ainda está lá fazendo bravata dele de pós-Guerra Fria. E é isso aí, Silvio. Agora é a gente esperar para ver o que vai dar esse negócio do caso Banco Master. Me parece que a gente vai ter aí uma reedição de Lava Jato, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu também acho que esse caso Banco Master pode ter muitas e muitas fases. Stephanie Papaiana, advogada, analista política. Sté, muito bom ter você por aqui. Te agradeço. Até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço, um beijo para a audiência, fiquem todos com Deus e até uma próxima. Eu vou seguir aqui girando as notícias do nosso radar. Nesta sexta-feira eu vou falar ainda um pouquinho mais sobre o caso Banco Master e na sequência teremos a participação do nosso PH, Paulo Henrique Araújo, noticiário internacional. O PH sempre passa pelo radar na parte final da sexta-feira. Só antes, eu queria trazer uma notícia que chamou muito a minha atenção, porque faz muito tempo, você que está com a gente aqui diariamente no radar, ouve eu falar sobre Banco Master e PT da Bahia.
não é mesmo? Aí eu falo, guardem este nome, Augusto Lima, é o Guga Lima, é o elo do Banco Master desse escândalo com o PT. E o PT é uma dinastia na Bahia. Jacques Wagner, depois Rui Costa, agora Jerônimo Rodrigues, são décadas. O PT governa a Bahia, no PT nasceu um negócio chamado Cred Sexta. Guardem tudo isso. É o consignado com preço camarada para funcionário público. Nasce no governo Rui Costa. O Jacques Wagner era secretário do Rui Costa. Lembrando que Jacques Wagner, hoje senador, antecedeu o próprio Rui Costa no governo da Bahia. O Cred Sexta funciona bem, claro, era um negócio com o governo da Bahia, e depois ele é espelhado pelo Master, porque esse senhor, o Guga Lima, Augusto Lima, vira sócio do Daniel Vorcaro e ele é espelhado em vários municípios, vários estados pelo Brasil. Bom, eu esbarro numa reportagem do portal Metrópolis, que eu vou trazer de forma muito breve aqui para destacar, tá? O título que me chamou a atenção foi ex-sócio de Vorcaro, Augusto Lima, aí, né, dá aquele sinal de alerta. Augusto Lima repassou prédios de luxo a Odebrecht em meio à crise do Master. Aí eu falei, bom, peraí, é inacreditável como nos governos do PT os escândalos se encontram. É impressionante que nós temos Banco Master e Odebrecht na mesma manchete. E fato, né, o Augusto Lima transferiu para uma empresa da antiga Odebrecht, agora o nome é Novo Honor, a construção e a comercialização de 2 empreendimentos de luxo na Bahia ligados à Terra Firme, que é uma empresa do grupo. Essa movimentação aconteceu no final do ano passado, outubro de 2025, quando o Banco Master já caminhava para o colapso. Então esse é o ponto. O Banco Master já caminhava para o colapso e aí a Odebrecht aparece na história. Então, para eu não me alongar demais aqui, porque hoje, sexta-feira, esse horário é horário e dia para a gente ouvir o PH que está chegando, para a gente falar do noticiário internacional, temos muito a tratar, mas guardem de novo este nome. Guardem este nome e agora Odebrecht aparece. É PT na Bahia, Banco Master e Odebrecht. Tá tudo junto e misturado. Vamos lá então, vamos dar boas-vindas por aqui, Paulo Henrique Araújo, PH, chegando direto dos Estados Unidos, microfone Auriverde Brasil em Washington. PH, meu amigo, seja bem-vindo, boa tarde para você. Hoje é um dia importante para nós brasileiros por causa de uma notícia que veio daí, dos Estados Unidos. Boa tarde, Silvio. Muito bom sempre estar aqui contigo, passando aqui pelo radar. E também um abraço a toda a audiência. Pois é, muita coisa acontecendo. E olha, quando a gente fala de Odebrecht, a gente vai falar de Banco Master. Eu estava ouvindo aqui, Silvio. A gente vai bater em Foro de São Paulo, a gente vai bater onde tem filhos lá na Espanha, e os Estados Unidos estão em cima da Espanha. Olha, tem coisa, viu, meu amigo? Tem coisa, Silvio. Muito bem, vamos lá, meu caro. Sou todo ouvidos. PH, bom, a gente vai falar de Colômbia hoje a gente precisa falar de Cuba, mas eu queria aproveitar o embalo e dedicamos aqui grande parte do nosso radar de hoje à classificação das 2 grandes facções criminosas, PCC e Comando Vermelho, como narcoterroristas, oficialmente a partir de hoje, é a data da publicação, ou seja, de hoje em diante, um marco, um divisor de águas no combate ao crime organizado no Brasil. A gente espera que de forma efetiva. Agora há pouco eu trouxe mais ou menos o que muda, o que não muda, mas eu queria um olhar de quem está nos Estados Unidos, de como este governo Donald Trump, a gestão Trump, a figura de Marco Rubio, como eles deram este passo, como eles observam a atuação dessas 2 facções, PCC e Comando Vermelho, daí. Olha, Silvio, dentro dos Estados Unidos da América, a visão é clara. Eles querem exterminar o PCC e o Comando Vermelho. A ordem é acabar com eles. Só que a gente precisa entender como os americanos fazem as coisas, Silvio. Devagar, com continuidade, uma espécie de um pragmatismo até, mas efetivo. É só a gente ver o que a gente começou a ouvir falar da Seção 301, por exemplo, há um ano atrás. Agora foi implementado. A gente começou a ouvir falar sobre a questão do PCC e do Comando Vermelho como grupo criminoso, grupo terrorista internacional,
há um ano atrás. E agora começa a acontecer. Foi assim com Maduro, foi assim, né, com o abatimento de várias instituições criminosas dentro do Caribe. E os Estados Unidos da América está dando mais um passo. E não foi à toa, tá, Silvio, que eu comentei ali em cima do que você estava trazendo na última manchete, que envolve tudo isso, porque eu venho falando já, eu até publiquei um e-book sobre isso essa semana. São muitos acontecimentos dos Estados Unidos que eles estão mirando no crime organizado e toda hora tá passando bala de raspão no núcleo do PT, no Lula e no Foro de São Paulo. E não é à toa. Não é que os Estados Unidos esteja mirando Lula, porque não, não, eles estão mirando no crime organizado, eles estão mirando nos políticos no México, governadores e tudo mais que estão envolvidos com cartéis. E cada vez mais que eles vão cavando, vão prendendo pessoas na Venezuela, estão extraditando aqui para os Estados Unidos, eles vão cavando, enquanto cada enxadada é uma minhoca. E todas as minhocas ligam ao núcleo do Foro de São Paulo. E quem coordena o Foro de São Paulo hoje chama-se Partido dos Trabalhadores, meu caro amigo. Então, assim, por isso que eu até brinquei da questão da Espanha, mas não é brincadeira. A Espanha, principalmente ali a região de Barcelona e a Grande Madrid, tornaram-se redutos de lavagem de dinheiro e fuga de capital do regime venezuelano. E muita coisa acontece ali desde a época que o Zapatero ele era o primeiro-ministro da Espanha. E quem que estava no governo aqui na região nessa época? Lula no Brasil, Hugo Chávez na Venezuela, Kirchner na Argentina, tínhamos Evo Morales, que está tentando a todo custo dar um golpe de Estado na Bolívia. E quando a gente vai falar sobre o cartel de Sinaloa, o Tren de Aragua, vamos falar sobre o Hamas, o Hezbollah, todos esses grupos estão infiltrados na América Latina. Todos esses grupos possuem ligações ideológicas, diretas ou indiretas, com partidos que estão ligados ao Foro de São Paulo e aos crimes que envolvem essas empresas. Por exemplo, já é fato público comprovado que a Odebrecht dava mesadas para as Farc a pedido da cúpula do PT lá atrás. Então, olha só como nós temos novamente esses dados sendo cruzados. E a teia, ela é gigantesca. E se a gente um dia, Silvio, se quiser, a gente pode fazer um programa inteiro, um radar inteiro, só para desenhar toda essa estrutura do que está acontecendo no último ano. E cada tiro que é dado, cada disparo, resvala no PT. Não é à toa que a gente vem falando isso lá no PH Vox, Ivan Kleber, eu, o senhor Sepúlveda, porque a gente está apurando que desde a prisão do Maduro, e aqui eu não quero gastar um adjetivo à toa que vem sendo mal utilizado, inclusive, mas o Lula, ele está sim muito preocupado. O Lula está desesperado com a questão envolvendo esse embate com os Estados Unidos da América. Ele está muito preocupado com as prisões que aconteceram na Venezuela. Nós tivemos aí agora a questão cubana, que vamos falar hoje também, que preocupa demais Lula, e por isso que ele estava com aquela cara na coletiva de imprensa depois da reunião com Donald Trump aqui em Washington, D.C., na Casa Branca. A situação é muito complexa e é muito pior do que parece. Se você me permite, Silvio, aqui rapidamente, eu classificaria da seguinte forma. Tudo que o Lula construiu ao longo de 50 anos de carreira política dele, desde o começo ali dos anos 70, perdão, começo dos anos 80, e que culminou com a ascensão do Foro de São Paulo, e quando ele assumiu a presidência agora em 2023, parecia ser a apoteose, o grande fechamento da carreira política dele, com o Foro de São Paulo voltando com tudo, ele viu esse castelo ruir muito rápido, em apenas um ano e meio. E o choque está sendo muito grande. E é por isso que ele odeia tanto. Ele odeia, a gente percebe isso de uma maneira muito clara, um homem chamado Marco Rubio. Porque esse homem está destruindo o legado em um ano e meio, o que Lula levou quase 50 anos para construir, não somente no Brasil, mas em toda a América Latina, Silvio. Antes da gente chegar em Cuba, PH, a gente pode passar pela Colômbia. Eu acho que é importante passar pela Colômbia. Colômbia vive hoje um processo eleitoral com a possibilidade de ter um nome da direita à frente do país. Aliás, PH, eu acompanhei algumas imagens, é assustadora a forma, assustadora do ponto de vista de espanto mesmo, como o candidato tem de fazer campanha.
Ele parece que está dentro de um box. Eu vi um box blindado. É uma pena que não capturei essa imagem aqui, vou ver se consigo. Mas o candidato, ele fica dentro de um box. Ele faz a campanha, ele não pode ficar, evidentemente, para não ser alvejado, medo de atentado, dada a situação. Mas a Colômbia tem esse cenário hoje, essa possibilidade de dar adeus a essa esquerda, ao candidato, o Ivan Cepeda, que é o candidato do Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro, esse sim, guerrilheiro armado na Colômbia há décadas. Então, nós temos essa situação, esse cenário eleitoral. E também, junto aqui com a minha pergunta, uma decisão da justiça colombiana, me deparei com isso, que proíbe o candidato da direita de utilizar a camisa da seleção colombiana. É isso? Olha, Silvio, mas eu vou falar para você, é um tiro no pé. E é o desespero, novamente aqui, não quero gastar o adjetivo de maneira até mesmo irresponsável, mas é o que está acontecendo. O Ivan Cepeda, a campanha dele está assim virtualmente morta, porque a maioria dos candidatos que ficaram pelo caminho no primeiro turno são de centro-direita. A maioria dos candidatos. O Álvaro Uribe, ele já veio a público, já deu o endosso dele também para o De Las Priedia. De Las Priedia é um homem que não é um político de carreira, ele surge como uma espécie de novo Bukele, como falamos aí na segunda-feira, e ele vem justamente para combater esse ponto específico do crime organizado. E olha só como as coisas são. Ele fala do senso de nação, e aí ele é proibido de vestir um dos símbolos nacionais da Colômbia, a camisa da seleção. Para nós, latinos, a camisa da Seleção Nacional de Futebol é um símbolo patriótico, tal qual como a bandeira. Isso acontece no Brasil. E o próprio Cepeda quer combater o crime organizado, quer combater as guerrilhas, e a vida dele corre risco. E qual que é ali o que nós vemos o maior palanque dele? É esse box com vidro antibalístico para ele não ser assassinado. Então, assim, parece que no desespero para tentar vencer, eles vão e criam justamente tudo aquilo que o candidato precisa para se promover. É, no mínimo, inocência, né? É inocência. O nosso Lanza conseguiu capturar a imagem, para você que está com a gente no YouTube, tem a imagem, literalmente, PH, ele fica dentro do box, tá? É ruim de descrever, porque parece uma cabine telefônica, talvez, às vezes, ou Sim. imagem, né? Com medo de atentado. E também vi o deslocamento dele, PH, andando com. São escudos, parece que um guarda-chuva feito por escudos blindados. Ele não consegue andar na calçada. Isso é medo de ser morto. Sim. Porque tem o histórico do Miguel Uribe na própria Colômbia. Não, além de todo o histórico de outros grandes líderes e nomes da direita que sofreram atentados. No Brasil, nós temos a memória do 6 de setembro de 2018, quando tentaram matar o presidente Jair Bolsonaro naquela época em campanha. A facada por um militante de esquerda. O ex-PSOL, né, o senhor Adélio Bispo. Mas tem Charlie Kirk, Uribe, que citei, o ex-primeiro-ministro do Japão, a lista, Donald Trump, tentaram também alvejá-lo, né? Equador, recentemente, também tivemos, em 2023, né? Villavicencio, né? Villavicencio também, exatamente, né? Fernando Villavicencio foi assassinado no Equador. E vale lembrar que nós temos, isso aqui eu falo abertamente, tá? E eu assumo a responsabilidade do que eu estou falando aqui individualmente. Nós temos um presidente que essa semana sugeriu que um adversário político dele, não importa quem seja, ele sugeriu que o adversário político dele deveria sofrer justiçamento. Não concordo com as ideias dele, ele deve ser morto. Foi isso o que o presidente do Brasil fez. E a gente vê o arcabouço moral que a América Latina está. O que a esquerda está fazendo, porque todos os assassinatos ou tentativas de assassinato que nós estamos falando são ou por grupos criminosos ligados a partidos de esquerda ou são, né, por próprios políticos de esquerdas incitando isso. Nós tivemos recentemente na Colômbia, uns 3 anos atrás, o Procurador-Geral da República no embate público contra o Gustavo Petro, que está saindo agora, e que tomara que nunca mais apareça na política latino-americana. Ele disse, olha, se alguma coisa acontecer comigo ou qualquer pessoa da minha família,
que o povo da Colômbia tenha consciência que o mandante e o responsável é o senhor presidente Gustavo Petro. Então, assim, é este o nível que nós temos dos associados do Foro de São Paulo. Só que existe um trabalho sujo na mídia brasileira, e isso me entristece muito, que só reproduz a narrativa que é feita pelos partidos políticos, pelos políticos, e não confrontam, de fato, o que eles estão dizendo. Nós não vimos nenhum grande jornal fazer um repúdio à fala do Lula, sugerindo que um opositor político dele, não importa se é o Flávio, se é o Ciro, se é quem quer que seja o espectro político, nós temos um presidente que sugere a morte de um opositor. É muito complicado. É o caminho que nós estamos indo, Silvio. E essa questão da camisa da seleção colombiana, isso está gerando um grande desconforto, tá? Porque foi justamente aí uma péssima oportunidade que o Gustavo Petro decidiu fazer. Porque o Petro foi se despedir da seleção colombiana e ele estava vestindo o quê? A camisa da seleção. E claro, qual o problema do Petro vestir a camisa da seleção? Nenhum. E qual é o problema o nosso digníssimo de Las Prieja vestir a camisa da seleção? Nenhum também, Silvio. Mas aí nós estamos vendo as imagens, tá ali o Gustavo Petro, e qual que é a polêmica envolvendo isso daí? Essa mocinha que está do lado dele é a filha do Petro. E assim, gente, ela é uma adolescente, ela não tem nada a ver com o pai, né? Pode ser que no futuro tenha ideias erradas como o pai, tudo bem. Ela foi pedir ali para tirar uma foto com o James Rodrigues, que está de óculos, né? E o James Rodrigues, ele é a grande estrela da seleção colombiana. E o James ignorou ela, ele não quis tirar foto com ela. E ele, para quando a gente olha ali, faz o VAR, né, em câmera lenta, ele dá a mão pro Petro quase tirando. Porque existe uma indignação muito grande dos próprios jogadores da seleção colombiana do que estão fazendo com esse símbolo. E a seleção colombiana está num momento muito importante, né? Vem crescendo muito aqui, entrando um pouco na área do esportes, que eu gosto muito, mas enfim. Vem crescendo muito e eles estão sendo utilizados de um palanque eleitoral num pior momento possível. Então, assim, a coitada da menina acabou pagando ali pelos erros do pai. É lamentável, né? Talvez o James não precisasse fazer isso, mas isso demonstra qual que é o tamanho da indignação que está acontecendo dentro do país, Silvio. PH, aí, enfim, chegamos a Cuba. Não vou me alongar no preâmbulo, na pergunta, porque quero ouvir e sei que é um tema hoje fundamental, crucial, tratarmos de Cuba. Qual o cenário hoje? O que é que vai acontecer? Talvez seja a pergunta de muitos milhões de dólares do que vai acontecer com Cuba daqui para frente. Pois é, Silvio, olha só, essa semana, inclusive, eu até cheguei a produzir um material sobre isso. Fiz um vídeo lá no meu canal PH Araújo nos Estados Unidos falando sobre um suposto plano do dia seguinte de Cuba que começou a circular aqui em Washington. E o grande ponto desse plano que seria que os Estados Unidos começaria a levar o seu principal soft power para a ilha cubana. O quê? Todo o seu poderio industrial, comercial e principalmente de turismo. E um dos pontos que os Estados Unidos têm de planejamento para Cuba é fazer com que vários locais paradisíacos na ilha, que tem muitos, realmente Cuba é um local que é muito triste o que acontece, mas é muito bonito lá. Então, eles queriam privatizar para que empresas americanas pudessem administrar isso, ou até empresas de cubanos americanos, para que a ilha tivesse condições de se reestruturar, principalmente a partir do turismo, e que isso fosse para ser levado em benefícios à população, não ficar preso diretamente a partidos políticos. Ou seja, o que os Estados Unidos estão querendo fazer? Fomentar o empreendedorismo e que as empresas prosperem e isso se reverta em novos empregos, investimento, que a iniciativa privada trabalhe em Cuba. E isso faria com que os partidos políticos fizessem só a sua parte, administrar
o erário público, não dominar a vida das pessoas. Bom, isso foi na terça-feira. Ontem nós tivemos o anúncio de novas sanções pesadíssimas contra principalmente Miguel Dias-Canel, que é o fantoche, né, da família Castro hoje. Ele é ali o ditador de fato que está ocupando o cargo, pelo menos do ponto de vista diplomático. Ele e diversos outros membros da cúpula do Partido Comunista Cubano, bem como do Exército Cubano, foram sancionados. Então, bens ativos que eles tenham em outros países, principalmente nos Estados Unidos, mas países que tenham acordos e tratados com os Estados Unidos, foi tudo congelado, mas aqui vem o mais importante, tá? O que acontece? O cerco que os Estados Unidos fez a Cuba até o momento, nos últimos 6 meses, eles foram baseados no petróleo, tá? Então, o petróleo não entra em Cuba e Cuba depende muito do petróleo até para energia elétrica. E o que os Estados Unidos agora fizeram? Silvio, você vai lembrar que nós temos filmes do período medieval, uma tática muito importante que acontecia, você tinha cidades extremamente fortificadas, né, principalmente na época, né, do feudalismo, eram cidades muradas, então você cercava essa cidade, tem até a famosa Batalha do Cerco de Viena, né, quando os islâmicos quase tomaram Viena e iriam invadir a Europa como um todo, e eles cercaram, então você fazia o cerco das cidades. Os Estados Unidos, com essas disposições de ontem, fizeram exatamente isso, porque além da Gaesa, que já estava sancionada e que controla boa parte de toda a economia cubana, agora os Estados Unidos sancionaram a empresa estatal de minérios. E por que isso é importante, Silvio? O pouco que ainda tem de energia elétrica dentro de Cuba vem do carvão. E se você sanciona a empresa de minérios, não pode mais entrar carvão. Não poderiam antes entrar petroleiros, tá, dentro de Cuba. Navios com outros tipos de carga poderiam, agora com carvão já não pode. A situação vai piorar ainda mais. Outro setor, a empresa que controla todo o sistema de turismo de Cuba, também foi sancionada. Algumas empresas que estavam estabelecidas, né, dentro de Cuba, que são ligadas ao capital americano, estão saindo, tá? Empresas na área de turismo e na área financeira, como por exemplo Visa e Mastercard, que operavam dentro de Cuba, estão saindo. E o que isso demonstra pra gente, meu cara? Que o governo americano quer estrangular agora, assim, o estrangulamento final no regime. E em uma das apostas, daqui 15 dias começa o verão aqui no hemisfério norte. Já está bastante calor. Estamos aqui na virada, hoje, por exemplo, está 32 graus aqui em Washington. Imagina em Cuba, você sem energia elétrica, sem conseguir ligar um ventilador, sem resfriamento, sem o devido cuidado com comida que precisa ser mantida refrigerada, sem assistência médica, sem nada. Os Estados Unidos estão apostando que a própria população vai se revoltar e vai partir para a derrubada do regime. Para fechar o comentário, nós tivemos também sancionado as empresas que cuidam da parte de tecnologia para o regime cubano e compra de armamentos, tá, Silvio? Então, assim, a situação em Cuba, se já era ruim com o bloqueio petrolífero, agora ela foi elevada muito, mas muito mesmo, e ao que tudo indica, ou o regime vai cair de Maduro, se é que me entende aqui o trocadilho, ou nós podemos ter a ter uma entrada e captura de Raul Castro e outros membros. Isso também não está descartado no momento. A população que é refém dessa ditadura há muito tempo, né? Refém dessa ditadura. Tenho certeza que o povo cubano quer liberdade. O povo cubano não quer mais viver nesta situação. PH, para a gente encerrar em 2 linhas aqui, atendendo o pedido da nossa audiência, o pessoal no chat comentou sobre eleição no Peru. Me atualiza, é a Keiko Fujimori e o candidato de esquerda é Sánchez, isso, não é isso? É domingo agora o resultado? É isso mesmo. Olha, Silvio, tá bem acirrada a eleição no Peru, tá? É uma eleição que talvez tenha uma similaridade com a do Brasil, que talvez o que vai definir ali a eleição é quem tem a menor rejeição, tá? Nós estamos caminhando para esse caminho no Peru,
Quando a gente olha nas casas de apostas, e aqui a gente tem que olhar com muito cuidado isso, a Keiko Fujimori tem crescido muito nos últimos dias, tá? Mas ela, no início ali da campanha do segundo turno, ela era uma espécie de azarona, mas já é a terceira ou quarta eleição que a Keiko Fujimori está tentando, e existe sim uma grande possibilidade de que ela seja vencedora. E aí, Silvio, a situação, a gente precisa trazer isso para o Brasil rapidamente, em 2 linhas mesmo. Vai ficar complicada para o Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele vai ficar completamente isolado. A Nicarágua já está em tratativas com o governo americano, tá? Para evitar o Daniel Ortega está morrendo também de medo de acontecer com ele o que aconteceu com o Maduro. Se a Colômbia cai no dia 21, o Peru agora essa semana, só vai sobrar o México da Cláudia Sheinbaum, que está sob escrutínio, e Cuba, nós acabamos de tratar da situação. A gente vai ver o fundador do Foro de São Paulo ser o último a apagar a luz, meu caro. A situação do Luiz Inácio aqui no nosso hemisfério, no nosso continente, não está nada boa. Grande notícia, portanto. Paulo Henrique Lula Araújo está triste, eu estou feliz, né, Silvio? Desculpa te cortar. Não, tô muito feliz. Vou ficar mais ainda no domingo se a Keiko Fujimori vencer. De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso, temático da Copa do Mundo, lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.